Eu saí da sessão de Depois da Caçada, novo filme do Luca Guadagnino, com a sensação de que ele estava tentando me incomodar de propósito, mas meio que gratuitamente, sabe? No sentido, não negativo, mas no sentido mais de que ele não tá realmente interessado em elaborar todas as questões, todos os temas que ele tá abordando, que são temas polêmicos, são temas delicados, são temas muito atuais, mas sim porque ele queria ali trazer essa mensagem, brincar com essa lógica do choque pelo desconforto, do incômodo, ao mesmo tempo que ele tá reafirmando no decorrer do filme que nem tudo é pra ser confortável, nem tudo é pra ser ali um abraço, né? Então ele tá fazendo isso, é muito mais uma arte do desconforto do que necessariamente realmente para poder elaborar os temas, que são temas que acho que dá muito pano pra manga, dá muito pano pra gente conversar e debater, mas que nesse caso ele não tá realmente tão interessado nisso, né? Olhar para isso pela ótica do debate, de aprofundar as conversas, mas sim, realmente, para trazer e brincar ali, esticar até onde que ele consegue fazer esse incômodo com o filme, ainda que dentro de um certo parâmetro, né? A gente não tá colocando Depois da Caçada para filmes desconfortáveis como filmes de horror corporal, ou filmes que são ali visualmente apelativos, né? Um irreversível da vida, ainda que a gente esteja lidando com temas como o assédio, como o abuso, e temas ali que dentro de uma elite intelectual, como a que a gente está assistindo, são temas que muitas vezes a gente sabe que vão ser abordados da forma mais errada possível, né? Nesse caso, é um filme que está sendo sempre muito alimentado por debates, muito alimentado por coisas como a sociedade escolheu o seu novo vilão e esse novo vilão é o homem branco, hétero e cisgênero, sabe? Coisas que são falas ou pensamentos ali muito, parece que milimetricamente calculados para despertar um certo incômodo, para despertar uma certa revolta, uma certa vontade da gente, enquanto espectador, de tentar rebater aquele argumento, tentar elaborar aquele argumento. Sabe aquela coisa assim, uma coisa bem bolha do Twitter, sabe? Bolha onde as pessoas ficam debatendo e brigando e colocando seus pontos de vista, só que nesse caso, impressos em realmente um material cinematográfico, que a gente não vai conseguir debater junto, né? Não tá abrindo esse debate com o filme, mas entre nós, espectadores. É um filme que passa essa sensação de que ele tá estressando essa ideia do incômodo, do desconforto, até mesmo pela referência sutil que ele faz ao Woody Allen ali no começo, né, utilizando uma fonte que o Woody Allen usa nos filmes dele também, ali nos créditos iniciais. Woody Allen que por si só já é um nome polêmico, né, já traz ali algumas questões, alguns debates, algumas histórias que a gente sabe que são histórias desconfortáveis de abordar. E aqui a gente está lidando com uma narrativa que a gente está seguindo praticamente três personagens ali principais, né, no centro de uma polêmica, que é a Alma, a professora interpretada pela Julia Roberts, que tem como colega de longa data o Hank, também um professor interpretado pelo Andrew Garfield, e também tem uma aluna dela, né, uma aluna ali de pós-doutorando, uma aluna meio que aluna prodígio, que é a Maggie, interpretada pela Ayo Edebiri. Esse triângulo aí, ele vai acabar se envolvendo numa grande polêmica quando a Maggie, a aluna, ela acusa o professor Hank de ter abusado dela numa noite, após uma noite de uma festa na casa da Alma. Ela vai recorrer à professora ali para pedir ajuda. Porque ela tem um histórico de ajudar mulheres e até mesmo um próprio histórico dela também ter passado por uma situação assim. Acontece que, como nada é simples como parece, logo a gente vai ser meio que esmagado pela dúvida, né? O filme ele vai estar lidando muito com essa dúvida. É algo que, para usar uma referência recente, é parecido com o que o Anatomia de uma Queda tinha ali, porque tinha também uma discussão, um debate onde nem sempre a resposta é o ponto principal, mas sim a questão e como essa questão é trabalhada. Só que nesse caso a gente está falando de um tema que ele é mais delicado ainda, né? Essa questão aí da questão sexual, a questão do professor, né? Que é um professor também que aí entra essa questão do homem, hétero, branco, cisgênero, contra uma aluna que é uma aluna negra, lésbica, que tá ali num ambiente que é quase que formatado para esmagar pessoas assim, né? Tem toda essa questão do racismo estrutural, toda uma questão ali de misoginia, que ela é pincelada sempre, nem sempre é algo que é falado, que é dito com todas as letras, sabe? Mas ela está ali sempre pairando sobre essa questão. Então, quando vem essa acusação, quando vem essa lógica, a gente meio que tende a assumir um lado, embora o filme em si não assuma um lado específico, o que pode tornar a discussão, pode tornar o debate ainda mais incômodo para o espectador. Esse espectador que ele vai querer comprar a briga, esse espectador que ele vai querer ver a justiça sendo feita, ainda que o filme nunca compre nenhum lado, né? Acho que isso é interessante porque ele vai oferecendo argumentos, ideias, falas,
para que a gente consiga ver os dois lados da questão e nos perguntar se realmente aquilo aconteceu. E aí a gente começa a pensar, entrar numa pira de, mas, cara, será que a gente tá passando pano pro cara porque ele é um professor, porque a gente viu que ele é um cara carismático, né? Ele é interpretado pelo Andrew Garfield, o Andrew Garfield ele tá numa interpretação interessante porque ele traz ali uma dose de carisma, mas ele também mostra que ele pode não ser só aquilo, ao mesmo tempo a outra personagem também ela tem coisas a ganhar, ela tem toda uma relação meio complexa com a personagem da Julia Roberts, então a gente começa a ser levado por essa dúvida, por esse peso do questionamento, que é o mesmo peso que vai se abater na personagem da Julia Roberts, que fica ali no meio, né? Porque por mais que ela tenha um carinho pela aluna, por mais que ela seja a professora que enxerga o potencial nessa aluna e tem esse apego com ela de certa forma ali, que é colocado no filme, ela também tem uma amizade de longa data, uma amizade que tem várias ali questões que vão ser exploradas com o Hank, né, com esse outro professor. Então a gente fica meio como ela, né, fica nessa gangorra emocional, né, uma queda de braço entre esses dois personagens, que vai, por sua vez, ditando o tom do filme de uma maneira muito interessante, porque é um tom bem estranho, bem ambíguo, onde nada parece ser exatamente o que a gente pensa a princípio. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia parece ser uma ideia muito arriscada por parte do Luca Guadagnino, porque Depois da Caçada nunca tá buscando as respostas mais fáceis, ao mesmo tempo que parece nunca estar fazendo as perguntas certas, né? O que eu quero dizer com isso? Que é um filme que ele precisa e ele prefere flutuar na dúvida, né? A ideia é que a dúvida vá movimentando a narrativa para frente. Então não é um filme que ele vai nos oferecer informações ou cenas, momentos que a gente consiga simplesmente comprar uma narrativa e ficar contra qualquer outra ideia que possa surgir pelo caminho, porque isso não é interessante para que a gente permaneça investido na história. Até mesmo a ideia de você escolher personagens ali que estão dentro dessa elite intelectual envolvendo filosofia, né? A gente tem 2 professores e uma aluna de filosofia, acaba mostrando que é uma ideia realmente intencional de permanecer no questionamento, né? A filosofia questiona muito e muitas vezes está mais interessada nas perguntas do que nas respostas. E aí a gente vai ter isso meio que personificado, sintetizado na forma de um filme com Depois da Caçada. Toda a direção do Luca Guadagnino traz muito disso e vai fazendo com que a gente fique cada vez mais perturbado com as ideias, cada vez mais incomodado, querendo saber o que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente não sabe nem mesmo que lado tomar. A gente sabe o lado que a gente quer tomar, muitas vezes, mas ao mesmo tempo a gente fica na dúvida do que está acontecendo de fato. E eu acho que isso é um dos maiores fatores de risco, porque pode inclusive incomodar alguns espectadores ao ponto de tirar eles do filme. Mas eu já explico isso porque antes eu quero só te falar, se você tá gostando desse conteúdo, já aproveita para deixar aquele like no vídeo. Se você é novo por aqui, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se inscreve aqui, não esquece de se inscrever e também de deixar aquele like, você vai me ajudar bastante. Eu vejo que muita gente que está assistindo ainda não está inscrito. Então se inscreve para me ajudar, likezinho também, é de graça, é rápido, vai me ajudar pra caramba, porque vai mostrar pro YouTube que esse é um bom vídeo que merece ser assistido. E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia ou ver outras coisas que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de After the Hunt, o filme onde o Luca Guadagnino, ele tá se arriscando a ser meio cancelado, porque eu acho que quando ele brinca com essa ambiguidade, quando ele brinca com essa ideia de trazer questões importantes, delicadas, mas não necessariamente aprofundá-las, porque a dúvida é mais interessante pro filme dele, eu acho que ele se arrisca com que parte do público sinta que ele tá banalizando esses temas, tá banalizando ali a questão da vítima, tá sugerindo a culpabilização da vítima. Eu sinto que as pessoas elas podem se incomodar com isso, particularmente é algo que, ao meu ver, torna o filme ainda mais interessante, porque eu acho que o debate que gira em torno dele é um debate pertinente, mas eu entendo também quem vai acabar não conseguindo curtir essa experiência por achar que ela tá se tornando muito banalizada, ela tá destratando os temas, né, não elaborando, não trazendo esses temas com o devido respeito, porque são temas muito delicados e que a gente muitas vezes não pode se arriscar a banalizá-los. Ao mesmo tempo, é um conflito também que ele nunca é mostrado sob apenas um viés, sabe? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que o Luca Guadagnino faz aqui é trazer a discussão para o campo da geração, né, do conflito de geração. Em vários momentos a gente vê que existe muito essa questão, né? Existe, é claro, a questão da figura de poder, né? A menina que está acusando ali o professor, que é um professor mais velho, que é uma figura de poder, de autoridade dentro da faculdade, o que já traz um grau
aí de complexidade maior, mas também tem toda uma questão de geração, né? O personagem ali do Andrew Garfield já tá ali com seus 40 anos, tem muito tempo de carreira, enquanto ela, uma garota nova, tá na pós-graduação, vem de uma família com grana, né? E tem toda uma questão assim, essa geração que é mais mimada, essa geração que é mais sensível, eles não conseguem lidar com nada, não conseguem lidar com a injustiça, não conseguem lidar com a pressão da vida, não conseguem lidar com nenhum desconforto e talvez daí essa acusação ela seja um pouco mais grave no sentido de que será que ela está dizendo toda a verdade ou será que ela simplesmente quis usar a pauta, quis se apropriar de uma pauta que seria facilmente comprada, digamos assim, para poder acusar alguém que botou uma prensa nela, porque aí envolve outras questões. Tem um ponto ali que ele coloca que queria confrontar ela por outras questões mais voltadas para o lado acadêmico, e que nada aconteceu. Então, sempre vai entrando em outros pormenores que eu acho que tornam a questão mais interessante, ao mesmo tempo que vai apenas meio que aquecendo mais a discussão, né? Vai apenas trazendo outros aspectos, vai apenas elaborando um pouco mais, elevando a complexidade do debate, mas nunca necessariamente endereçando para respostas ou para que a gente entenda o que de fato aconteceu. Tudo em Depois da Caçada é sempre muito ambíguo. Eu acho que essa ambiguidade ela faz bem pro filme, ela é interessante pro filme, ao mesmo tempo que ela pode se tornar ali o grande ponto fraco do filme em alguns outros aspectos. Isso porque quando a gente fala do lado bom do filme, a gente vê que é um filme que lida com essa ambiguidade até mesmo na construção dos personagens, né? Então a gente tem um trio de atores excelente, na verdade o elenco de apoio também é muito bom, né? O ator que faz ali o marido da protagonista, da Alma, né, que é interpretada pela Julia Roberts, ele é também, já tinha trabalhado com o Luca Guadagnino, ele é um personagem, por mais que ele seja do elenco de apoio, ele tem uma presença interessante, ele oferece contrapontos interessantes para várias questões que vão pipocando durante o filme, mas ali quando a gente se volta mais pro trio principal, a gente vê que são personagens construídos em cima dessa dúvida, construídos em cima dessa ambiguidade. Sempre tem meio que ali um jogo de interesse, então a própria protagonista, ela tem por que defender ambos os lados, né? Ela tem ali uma amizade, ela tem ali um carinho pela Luna, ela não sabe necessariamente como ela vai se posicionar, tem uma questão de como mulher, porque ela, né, o que vai fazer como mulher? Você não vai apoiar uma mulher que está acusando alguém de um crime nesse nível, sabe? Um crime sexual. Ao mesmo tempo, ela tem essa questão como professora docente, uma pessoa que tem a amizade de um outro professor, é um companheiro de profissão, que está há muito tempo do lado dela. Os dois também estão competindo por uma promoção, então se ela simplesmente tentar ferrar com ele, isso pode beneficiar ela em outros aspectos. Então, existe esse jogo de interesse por parte dela, existe um jogo de interesse por parte do cara de salvar a vida dele, né? Salvar a profissão dele, salvar o estilo de vida que ele tem. E existe também todo um jogo de interesse, né? O que a menina ganha com isso, porque também vai existir essa questão pontuada pelo filme. São 3 atuações, ao meu ver, muito sólidas, muito interessantes, que lidam muito bem com essa ambiguidade. Eu acho que nenhum dos personagens oferece uma ideia muito simples do que eles são, muito rasa do que eles são. São personagens muito multifacetados que ajudam a sensação de dúvida que paira sobre o filme. O Luca Guadagnino ele também usa alguns takes bem interessantes com espelhos, o que na minha cabeça tem uma lógica de você fragmentar a imagem, você fragmenta os personagens e ao mesmo tempo o espectador não tá olhando para eles diretamente, não tá enxergando a verdade que eles têm dentro deles. Tem um momento muito legal onde a gente tem o personagem do Andrew Garfield e a personagem da Julia Roberts conversando em uma cafeteria ali, numa lanchonete, e a gente vê o personagem dele fragmentado por vários espelhos. A gente vê, tipo, 4 Andrew Garfields, enquanto a Julia Roberts a gente vê meio que por cima do ombro, assim. Então a gente tá vendo uma visão turva, meio escondida da Julia Roberts, enquanto o Andrew Garfield ele tá falando com a gente, só que a gente tá vendo ele através de vários espelhos, o que assim, uma sugestão, ao meu ver, muito da imagem, muito alegórica, de que talvez ele esteja falando uma mentira ou esteja fragmentando a verdade ali do que ele está falando, porque ele pode estar escondendo uma mentira com algumas verdades juntas. É complexo de falar, talvez, mas eu acho que o efeito no filme, o efeito da imagem é muito interessante. Em matéria de direção, é um filme muito acertado, inclusive porque o Luca Guadagnino ele tem uma direção muito metódica em vários momentos, em vários aspectos. Depois da Caçada é um filme bem metódico, sabe? Ele tá dirigindo ali sempre com muito cuidado, ele parece que ele escolhe tudo muito milimetricamente, desde a forma como os diálogos vão ser entregues pelos atores, até a maneira como eles vão ser ali
enquadrados. É claro, obviamente é muito pensado, mas eu acho que é pensado até um pouco, de um nível um pouco acima do normal, porque nada pode sair dessa linha. É algo que me lembra um pouco o trabalho do diretor Todd Haynes em Segredos de um Escândalo também, que também, ao meu ver, tem um tom meio dúbio, tem um tom meio ambíguo. Eu acho que para construir esse tom ambíguo exige um nível de uma direção metódica até mais que o normal, porque é uma sensação que ela precisa necessariamente ser ambígua. Se você errar algum ponto ali, a gente vai pender para um lado e o diretor quer evitar que a gente escolha lados, sabe? Eu acho que isso acaba sendo feito muito bem, inclusive muito bem colocado dentro de uma composição de trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, parceiros aí de longa data do diretor, né? Trabalham com o Luca Guadagnino desde Até os Ossos e que aqui entregam mais uma trilha sonora bem interessante, também bem complexa e que de certa forma combina muito bem com todo o tema que a gente está vendo, né? Com toda a ideia de filme que a gente está assistindo. Eu acho que você tem um único problema nessa ambiguidade toda de Depois da Caçada, é o fato de que a gente tem um filme longo, e tem mais de 2 horas, e razoavelmente lento, em vários momentos lento demais pro meu gosto, no sentido que eu acho que ele é lento demais para ser tão ambíguo. É aquele filme que ele acaba arriscando que o espectador se canse um pouco, e eu acho que não é um filme que a gente possa se cansar enquanto espectador, sabe? Enquanto público, a gente tem que estar 100% de atenção ali, porque cada informação vai ajudar a compor esse mosaico de ideias, esse mosaico de informações que a gente está vendo. Então, quando você meio que arrisca o seu público a, a ficar um pouco cansado em alguns momentos, a gente pode acabar perdendo um ou outro momento ali, né? Se distrair um pouco ali, que pode ser importante, né? Pode ser crucial para a experiência. Ao mesmo tempo, eu me lembro novamente das palavras que o diretor transmite através do seu filme. Nem tudo é para ser confortável. E aí, nesse ponto, talvez até mesmo a duração longa e a lentidão de alguns momentos seja propositais para que a gente tenha uma experiência o mais desconfortável possível. De toda forma, é um filme que me pegou, assim, me deixou muito interessado. Eu fiquei bem fascinado por todo o debate. Ele poderia talvez lidar com algumas questões de uma forma mais direta também, mas de toda forma eu não acho que necessariamente seja algo que acabe com a experiência, até pela maneira como o próprio diretor ele lida com o filme em si, ao colocar, né, ao deixar que a gente ouça a sua voz em um momento, determinado momento do filme. O que talvez seja meio que para colocar ali no final das contas um ponto de isso tudo é uma encenação, isso tudo é um filme, isso não deve ser levado para a vida como uma regra para a vida, né? A gente está lidando aqui com algo muito delicado, mas no final das contas a gente está fazendo isso dentro de um filme, dentro de algo cinematográfico. É um filme interessante, é um filme que permite vários debates, várias reflexões, várias filosofadas ali em cima, tais quais os personagens fazem durante vários momentos. E é um filme que eu acho que ele ainda vai dar muito pro público falar. Acho que a gente ainda vai ouvir muito falar de Depois da Caçada, para o bem ou para o mal. Mais ou menos para mim foi uma boa experiência. E para Depois da Caçada, nota 8. É divertido ver o cinema brincando com alguns temas mais delicados e mostrando como dá para falar de coisas de várias formas, né, de formas tão plurais e com ideias tão interessantes. Eu acho que a gente teve um exemplo muito legal recentemente com o Bugônia, do Yorgos Lanthimos, mas até no nosso cinema a gente teve o Último Azul, que também tem ideias bem usadas, bem diferentes, e que eu gostei bastante. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou de Depois da Caçada? Comenta aqui embaixo o que você achou, ou a sua expectativa se você ainda não viu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.